quando eu sento assim, eu olho para a igreja, eu me sinto a pessoa mais desanimada em algumas igrejas que eu vou. A gente teve umas igrejas aí em outros países, o pessoal canta animado, aquela animação, fica olhando assim, falando, o que acontece, né? Esse povo está feliz. Você está feliz hoje? Não responde. Não pode mentir. Não pode mentir, porque mentir está lá na lei de Deus, é pecado, hoje é sábado, é pecado duro. Então, você está feliz? Sim. Levanta a mão quem está feliz. Muita gente não está feliz. Eu notei na hora do hino que a gente estava cantando aqui. E teve gente teve gente que não olhou para a tela, tem gente que olhou, não cantou, tem gente que cantou meio desanimado. Nunca fiz isso, mas a gente vai ter que fazer hoje, porque o assunto de hoje é muito empolgante. Se você não estiver empolgado, você vai ficar para trás. E aí o assunto vai, você vai ficar. Então tem que estar empolgado, hoje tem que estar empolgado, é um assunto empolgante, porque eu sou mal-humorado por natureza, até minha esposa aqui, ela sabe, não é? Ela acorda de manhã, me irrita, porque ela acorda feliz todo dia. Eu já tô melhorando, não tô? Porque agora eu já cansei de acordar de manhã, ela tá feliz. Toda manhã ela tá feliz, já entrei no clima agora. E eu já começo a brincar com ela de manhã, que eu falo pra ela assim, acordou feliz de novo, né? Acordei. Então, agora eu já tô aprendendo, porque não adianta. Eu acordo mal-humorado, demora 1 hora para entrar no ritmo e tal. Então, mas uma coisa é certa, ela sabe disso. Toda vez que eu volto para casa depois do estudo bíblico, não tem mais mau humor, não é? Eu volto empolgado, feliz, até tenho que me controlar, porque eu fico falando tanto. Não, porque foi assim, foi legal, e as pessoas, vocês vão ver hoje. 1 da manhã, né? Então eu chego em casa 1 da manhã, estou animado e tal. Então a gente tem que se animar quando fala de evangelismo, quando fala de Jesus, quando fala da salvação. Eu senti que o negócio aqui estava meio desanimado. Então a gente vai cantar de novo. Nunca fiz isso. Primeira vez hoje, mas vai ter que cantar de novo. Então, a gente vai cantar um hino mais animado. Cadê a nossa pianista? Vamos precisar, olha, pode tocar com força, pode tocar um pouquinho até mais acelerado, que a gente tem que pôr esse povo aqui para... Porque senão eu vou estar falando aqui de um jeito, você vai estar em outro clima. Aí eu vou estar empolgado aqui falando do assunto, você vai estar meio assim. Então eu vou olhar de novo para quem não estava cantando, eu vou olhar de novo para quem estava com cara séria, eu vou olhar de novo para quem estava meio emburrado, porque acontece o seguinte, se você não cantar animado, a gente vai cantar outro. Aí vai dar meio-dia, aí vai ter cantado 5 minutos aqui, até todo mundo está animado. Então eu vou dizer uma coisa, finge. Então finge, não tem problema, não é pecado, eu estou autorizando você a fingir. Finge que você está feliz, finge que você está com um sorriso, finge que você está cantando, senão a gente vai cantar outro. A gente vai cantar o hino 14, que é animado, é um dos mais animados que tem no INAG. É bem feliz. Você vai ficar de pé, você vai se movimentar um pouquinho, não precisa dançar, mas pode se movimentar um pouquinho, respira, põe oxigênio aí para você não ficar com sono, porque o assunto é empolgante. Então a gente tem que cantar animado. Esse hino, quem que é o autor desse hino, Elisa? O 14. Quem que é o autor? Olha aqui, ó. É um homem bem famoso. Quem que é? É fácil. É o Beethoven. Já ouviu falar de Beethoven? Grande compositor alemão? Ludwig van Beethoven. Ele fez um hino, olha, empolgante, animado para a gente louvar a Deus. Então, agora a gente vai ter que deixar um pouquinho, tem o sangue japonês, vai esquecer que é japonês, vai deixar o sangue japonês de lado, porque o japonês é muito formal, tem muita coisa bonita na cultura japonesa, eu admiro, eu gosto muito. Tanto é que a gente veio para ficar 2 anos, a gente está pensando em ficar 4, né? Amém. Então, a gente gosta do Japão. Só que tem coisas na cultura japonesa que a gente tem que pegar e tem umas que a gente tem que deixar de lado. Como eu falei hoje na lição, esse negócio de não incomodar ninguém, tem que esquecer. A gente tem que esquecer esse lado japonês, tem que incomodar. Outra coisa é o seguinte, a gente tem que ter um sangue mais brasileiro aí. Aquele sangue que o brasileiro ouve uma musiquinha e já começa a se animar, um já pega a caixinha de fósforo, o outro já pega. A gente tem que ter um pouco disso. Não é? Tem que se animar. Eu não sou assim, minha esposa sabe, mas eu não aguentei. Eu falei, não, esse pessoal tá pior que eu. Eu venho na igreja para me animar e se me desanimar. Vamos animar todo mundo. Então vamos ficar de pé. A gente vai cantar o número 14 do Beethoven. Jubiloso te adoremos. E cante com força, cante alto, senão a gente canta outro, hein? Olha aí pra tela, fecha os lábios, canta com força. Tristeza
Senhor, vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Vales, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Com força e com sorriso. Vamos lá. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ó Consolador, dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Querido Deus, nós sentimos a Tua presença nesse momento aqui na Tua igreja, na Tua casa de oração. Nós estamos aqui, Senhor, com muitos motivos para Te agradecer. Nós temos motivos para louvar o Teu nome e para dizer aleluia. Porque nós temos vida, nós temos a verdade, a Tua palavra, e nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Esteja aqui conosco, aqueça o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que possamos sentir a presença do Teu Espírito e agora, ao abrirmos a Tua palavra, possamos compreendê-la e colocar em prática em nossa vida. Oramos e todos juntos dizemos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Agora acho que eu vou conseguir pregar essa mensagem. Tem que ouvir o pessoal se animar. Alguns já começaram a se mover. Então, é isso que a gente tem que fazer. Porque senão eu não ia conseguir falar a respeito do evangelismo, de falar de Deus, de testemunhar para os outros. Me pediram para falar esse assunto aqui hoje, mas a gente tem que estar preparado para o clima. Não se preocupe. Meio-dia a gente vai estar concluindo. Então não se preocupa com o horário. A gente vai junto nessa jornada. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês fantásticas que têm acontecido aqui no Japão, vão acontecer, mas a gente tem que entender uma coisa antes. Jesus, ele ensinou muitas coisas para os discípulos. Ele ensinou de várias maneiras. Jesus ensinou os discípulos através da pregação, através do ensino, mas principalmente através do exemplo. E tinha uma lição que os discípulos não estavam entendendo. Jesus tentava ensinar, e eles não entenderam. 3 anos e meio, eles andando com Jesus. Jesus falando para eles, e eles não aprenderam a lição, não entendiam. Até que chegou na última noite de Jesus, antes dele morrer, na quinta-feira à noite, antes dele morrer na sexta-feira, ele cansou. Ele falou, o negócio é o seguinte, não dá para ensinar esse povo falando, pregando. Eu vou ter que colocar a mão na massa agora. Vou ter que mostrar para eles através de atitude. Porque com pregação, parábola, eles não estão entendendo. Aí, sem dizer nada, Jesus vai lá, pega uma bacia, coloca água, pega uma toalha e começa a lavar o pé dos discípulos. Até ali eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Jesus. Quando ele, o Messias, se tornasse o rei de Israel, aí quem que ia ser o primeiro-ministro? Eles ficavam discutindo. Ali eles fecharam a boca. Porque Jesus foi lavando os pés dele, mostrando na prática que tem um ditado que diz assim: quem não vive para servir, já ouviu? Não serve para viver. Eu vim para servir, foi o que Jesus falou. Eu vim para servir. E aí depois que ele mostrando, né, eu sou o rei do universo, dono de tudo, eu sou o Senhor, e o servo não é maior do que o seu Senhor. Se eu, como o mestre, o Senhor, lavei os pés de vocês, o que ele falou no final desse exemplo? Ele simplesmente olhou para os discípulos e disse o quê? Vão e façam o mesmo. Só que aí, depois que Jesus morreu, eles desanimaram. E o primeiro que desanimou foi Pedro. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21. O último capítulo do livro de João. Pedro se desanimou. E o Pedro era sempre dizer alguma coisa, o Pedro era sempre o primeiro a fazer alguma coisa. Ele foi o primeiro a desanimar e a fazer alguma coisa. E aí o que Pedro fez? Veja bem, abre aí. João capítulo 21. Diz aqui: depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. Disse-lhe Simão Pedro, olha, Pedro que falou para os discípulos, vou pescar. O que eles eram antes de Jesus chamar para ser discípulos 3 anos e meio antes? A maioria deles eram o quê? Pescadores. Pedro era pescador. Aí Jesus ensina eles a ser discípulo, eles estão com Jesus por 3 anos e meio, aí Jesus morre, Pedro desanima e fala, eu vou voltar a ser o que eu era antes. Eu vou voltar a ser o quê? Pescador. E ele falou, vou pescar. E aí o que dizem os outros? Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles resolveram ir com Pedro. Pedro vai pescar? Então vamos pescar também. Vamos voltar a ser pescadores. E aí foi todo mundo de não pescar. Só que não pegaram nada aquela noite. Por que não pegaram nada? Porque Deus já tinha falado para eles, Jesus tinha dito para eles, vocês não são mais pescadores. Agora vocês são pescadores de homens. Agora é isso que vocês vão fazer. Vocês vão pescar homens, não é peixe. E eles ficaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus. Tem pergunta que magoa. Tem pergunta que não é legal você fazer para a pessoa. Se tem uma pergunta que o pescador não quer ouvir, é essa. Jesus falou para eles o quê? Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam, não. Em outras palavras, vocês pescadores aí, passaram a noite inteira, pegaram algum peixe? Não, não pegaram nenhum. Foi isso que aconteceu. E aí? Então eles disseram, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Isso já tinha acontecido uma vez no começo do ministério de Jesus. E essa é a segunda vez que esse milagre acontece, agora depois da ressurreição. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Quem que era o discípulo que Jesus amava? João, que está escrevendo aqui a história. Ele é o autor do livro. Ele nunca se refere a João. Quando ele escreve João, no livro de João, é João Batista. Quando ele fala sobre ele fala o discípulo a quem Jesus amava. Aí, ali ninguém reconheceu, parece que ninguém entendeu. Eles começaram a puxar a rede pesada, cheia de peixe. João parou, olhou o milagre, olhou para a praia e falou, Pedro, é o mestre. Olha o que ele disse. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se. Aonde? Ao mar. Você vai na praia, você faz o quê? Você vai entrar na piscina, você vai tomar banho, vai entrar na água, você faz o quê? Tira a roupa ou põe a roupa? Pedro vestiu a roupa. Por quê? Pensa bem. A última vez que ele estava num barco e Jesus estava fora do barco, o que tinha acontecido? Ele andou sobre as águas. Ele saiu do barco, foi andando e se encontrou com Jesus. Eu não tenho a última palavra nisso, mas eu acredito que foi isso que ele pensou. Por que ele ia vestir a roupa para entrar na água? Quando ele viu que era Jesus, ele pegou, vestiu a roupa e falou, lá vou eu andar na água de... Foi para o fundo da água, foi nadando e chegou lá na praia para encontrar com Jesus. Dessa vez ele não andou sobre as águas. E aí o que aconteceu? Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E aí Jesus disse, trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de quanto? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Isso é coisa de pescador. Porque pescador gosta de contar vantagem, né? E alguém teve o trabalho de contar 153 grandes peixes, para depois contar a história. Você não acredita? Tinha muito peixe. Não, eles contaram 153, eu contei. Só que Jesus estava ali na praia já fazia algum tempo. Porque o que eles viram ali, quando Jesus estava na praia? O que tinha ali? Brasa. Quanto tempo demora para fazer brasa? Jesus estava ali há algum tempo já preparando, porque ele sabia que eles estavam cansados. Ele sabia que eles estavam pescando a noite inteira. E ele sabia que eles não conseguiam apanhar peixe. Agora, Jesus, por sua vez, sabia pegar peixe. Porque diz ali que ele já tinha pão e já tinha peixe. E já estava assado, porque tinha brasa. Já estava prontinho a comida para eles, o café da manhã. Naquela madrugada, quando eles estavam cansados e com fome. Jesus já estava ali com tudo pronto. Por que Jesus está ali?
O que Jesus estava fazendo? Olha o que Jesus diz, verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da ressurreição dentre os mortos. Ele foi lá e deu comida para eles de manhã. Por que ele está ali? Jesus estava ali simplesmente para comprovar aquilo que ele já tinha dito antes de morrer. Eu vim para servir. Foi isso que ele fez. Ele estava ali para fazer o café da manhã para eles. Eles estavam com fome, cansados. Ele falou: está aqui o pão, está aqui o peixe, como? O Deus da glória, aquele que criou esse universo inteiro, ressuscitou. Agora ele nem humano é mais, porque eles tinham dificuldade até de reconhecer Jesus, porque diz aqui, eles não perguntavam quem era o Senhor, mas eles queriam perguntar. Mas eles sabiam que era Jesus, mas não parecia mais com Jesus. Porque agora ele ressuscitou, ele estava com um corpo diferente. Como nós vamos estar diferentes depois que nós ressuscitarmos. Ainda vai ser a gente. Mas se você não gosta muito do que vê no espelho, não se preocupa, Deus vai consertar tudo. Vai pôr tudo no lugar. O que está sobrando, ele tira, o que está faltando, ele coloca. Pode ficar tranquilo. A gente vai envelhecendo, as coisas vão mudando. Se preocupe, Deus conserta tudo. E é assim que vai ser, depois da ressurreição, quando Jesus voltar. Mas Jesus está ali simplesmente servindo a eles e mostrando para eles: eu vim para servir, vocês têm que aprender a servir. Existem alguns sinais na nossa vida que demonstram se nós amamos a Jesus. Jesus disse o seguinte, João 14, verso 15. O que diz lá? Jesus disse assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Esse é um sinal de que eu amo Jesus. Se eu amo Jesus, o que eu tenho que fazer? Guardar os mandamentos. Está lá. Agora, tem outras coisas que demonstram que a gente ama Jesus. Quando Jesus está no nosso coração, a gente faz isso que ele fez. A gente segue o exemplo dele, a gente serve o próximo. A gente vai ajudar as pessoas. A gente vai fazer o bem para os outros. É uma coisa natural no nosso coração. E às vezes a gente pensa: o que eu posso fazer para ajudar os outros? A lição dessa semana, né? Estava lá. O que eu posso fazer? Eu não tenho muito dom e talento, eu não tenho muita condição, capacidade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. A gente tem 1000 desculpas. Qualquer um pode ajudar outras pessoas. Eu vou provar para vocês. Essa história é uma das histórias que mais me emocionaram, que mais fizeram pensar como que qualquer um pode fazer grandes coisas nessa vida para ajudar o próximo. Para ajudar o próximo fisicamente, para ajudar o próximo, quem sabe, mentalmente, emocionalmente ou, sobretudo, espiritualmente, para encontrar o caminho da salvação da vida eterna. Anos atrás eu li essa história sobre um menino, não me lembro se foi nos Estados Unidos ou no Canadá, chamado Ryan. Ele tinha 5 anos de idade. Ryan. Um dia ele foi para a escola e a professora, 5, 6 anos de idade ele tinha, devia estar na primeira série, na pré-escola. A professora contou uma história dizendo que na África as crianças estavam morrendo por causa da água. Porque a água era contaminada. E aí as crianças não conseguiam nem chegar na adolescência, estavam morrendo infectadas por causa da água contaminada. E a única coisa que podia salvar elas e ajudar eram poços de água, né, artesiano e tal, água limpa, mas é muito profundo, cara, eles não tinham condição de fazer aquilo. E aí, Ryan viu aquilo e ficou impressionado. Ele ficou impressionado que crianças como ele estavam morrendo na África. Ele foi para casa, chega em casa, está na mesa ali com a família, e aí pai e mãe conhecem, né? E olharam para ele e falaram: Ryan, o que aconteceu? Por que você está triste hoje? E ele quietinho lá, e aí ele desabafou, e ele falou: eu não estou nem com fome, não queria nem comer. Ele falou: por quê? Porque tem crianças que estão morrendo na África. Está muita criança morrendo porque não tem água limpa. E aí a mãe conversou com ele, pai, e aí depois de conversar e ver o que podia fazer, ele falou: a gente precisa dar um jeito, né, de fazer um poço para as crianças lá. Aí a mãe foi se informar e perguntou quanto custava para fazer um poço na África. Ele falou: olha, em torno de $80 que custa para fazer um poço. Aí o Brian falou: então eu vou conseguir o dinheiro para fazer um poço lá na África. E aí ele começou a ajudar a mãe, secando a louça, limpando, tirando as folhas, né, lá do gramado. Foi na casa do vovô e foi juntando dinheiro. Demorou 3 meses e ele conseguiu juntar uns $80. Aí ele foi bem feliz, junto com a mãe e o pai, foram lá com a pessoa indicada e falou: olha, em tal lugar tem um projeto chamado Lata d'Água, Water Can, em inglês, que lá eles fazem poços na África. E ele foi lá e levou o dinheiro dele, todo $80 dentro da caixinha, e entregou. E as pessoas agradeceram e falaram: Maia, muito obrigado pelo que você fez. Poxa, você trabalhou, conseguiu, mas olha, a verdade é o seguinte: esses $80 é só para fazer o buraco.
Na verdade, todo o equipamento da bomba para puxar água lá de baixo, montar tudo, custa mais de $1.000. Aí ele falou, então a gente tem que conseguir esse dinheiro. Vamos conseguir esse dinheiro. E aí a mãe dele ficou pensando, mas ele vai se decepcionar? Como que o menino de 6 anos vai conseguir esse dinheiro? E ele continuou trabalhando, fazendo os trabalhinhos, mas aí ela falou, a gente precisa ajudar o Ryan, que está tão empolgado para ajudar as crianças na África. Aí ela começou a mandar e-mail para todo mundo. A família, os amigos, e falou, não, o Ryan está trabalhando para conseguir dinheiro, para conseguir furar um poço lá na África, para as crianças terem água limpa. E assim foi espalhando, espalhando, e começou a chegar doações e tal. Em pouco tempo, ele já tinha lá mais de $3.000. E aí já conseguia fazer um poço completo. E aí ele levou o dinheiro lá, receberam, agradeceram o Ryan. E aí ele falou, só tem uma exigência. Tem que fazer esse poço do lado de uma escola. Tem que ser do lado de uma escola, que é para as crianças. E aí eles falaram, tá bom, a gente vai fazer o poço do lado da escola. Só que ele não parou por aí. E ele foi crescendo, e ele continuou com o projeto dele, e agora eles criaram uma entidade chamada Poço de Ryan. E agora ele foi buscando doações, e o negócio foi espalhando e crescendo, e ele começou a ganhar milhares e milhares de dólares. Muito dinheiro. E não só um, não 5, não 10, centenas de poços começaram a ser feitos na África, para que as crianças não morressem mais com a contaminação da água. Até quando ele estava com 11 anos de idade, ele e a família voaram na África para conhecer o poço dele. E foi um momento emocionante. Quando ele chegou no aeroporto, desceu ali, e no local que ele estava na África não tinha nenhum ônibus, nenhum carro. Foram na carroceria de um caminhão. Até a vila para ver o poço. E no caminho era criança e era gente do lado chamando o nome dele e aplaudindo. E quando ele chegou lá, tinha 3.000 pessoas para aplaudir o Ryan. Sabe o que é isso? Um menino, 6 anos de idade, agora com 11. E ele tinha um amigo que ele mandava carta, e o pessoal mandava carta para ele dizendo, Ryan, muito obrigado, porque agora a gente tem água. Graças a você. E lá estava o poço. E o nome do poço, o Poço de Ryan. Uma criança conseguiu salvar a vida de milhares de crianças na África. Simplesmente por quê? Porque ele se importou. Simplesmente porque ele falou, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. E salvou milhares. Agora, a gente que tem muito mais condição do que uma criança de 6 anos de idade, está fazendo o quê? O que a gente faz para ajudar alguém? Para salvar uma vida? Um menino de 6 anos conseguiu. Não conseguiu? Com a vontade que Deus colocou no coração dele de ajudar. Nós precisamos sentir isso. E olha o que Jesus falou logo em seguida aqui. Pedro não tinha dito assim, eu vou pescar. Ele desistiu. Quando a gente diz, jogou a toalha. Falou, eu agora vou voltar a ser pescador. E Jesus falou, não, você é pescador de homens, você não é mais pescador de peixe. E aí eles estão ali sentados, comendo o peixinho ali de manhã, e aí Jesus diz o quê? Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você não é mais pescador, agora você é pastor de ovelhas, vai cuidar das minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou para o quê para Pedro? Pedro, você me ama? Amo. Então se você me ama, o que você tem que fazer? Não é ser pescador, vai cuidar das minhas ovelhas. 3 vezes. A resposta de Jesus sempre foi a mesma. Cuida das minhas ovelhas. Esse é um sinal de quem ama Jesus. Você ama Jesus? Ama? Ama mesmo? Será? Pensa bem. Eu falei, não pode mentir aqui. Não pode, pensa bem. Você ama Jesus? O sinal de quem ama Jesus é esse. Jesus está falando isso para você e para mim hoje. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Quem que são as ovelhas de Jesus? Quem que são? Estão aí. A mamate está cheia. Só que estão esperando você ir lá e trazer para o pastor. Ele é o pastor. Só que pastor não gera ovelha. Pastor cuida da ovelha. Quem que gera ovelha? Ovelha. É isso que você tem que entender. Você tem que fazer esse trabalho que os anjos não vão fazer. Que Jesus não vai fazer.
Por quê? Porque você precisa fazer esse trabalho para que você encontre o caminho da salvação. Enquanto você está preocupado com o outro, levando o outro para a salvação, o que está acontecendo com a tua salvação? Você está no caminho dela. Você está se aproximando cada vez mais de Jesus para trazer outros para perto dele. Por isso que a gente tem que fazer esse trabalho, essa obra. É para o teu bem, é para o meu bem, é para a nossa salvação. Quer estar empolgado espiritualmente falando? Quer estar feliz? Leve a mensagem para uma outra pessoa. Fale de Jesus para outra pessoa. E não precisa muito. Não precisa fazer muita coisa. Porque o céu vai estar cheio de gente. Cheio de gente. Que outras pessoas levaram para lá. Agora, como eu falei na lição do Escola Sabatina, eu não quero chegar lá no céu e ter uma decepção muito grande de olhar e falar: quanta gente que eu conheci, que eu amava, da minha família, dos meus amigos, não estão aqui. Porque eu não falei, porque eu não disse, porque eu não insisti. Se a pessoa não chegar lá, mas você insistiu, você falou, você vai ficar com a consciência tranquila. Vai ficar bem. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude. Foi escolha da pessoa. Agora, você tem que fazer a tua parte aqui. Tanto para dar para a pessoa a oportunidade, porque um dia ela vai ouvir, ou para que você realmente tenha certeza que você vai pela eternidade ter a consciência tranquila. Você fez sua parte. Agora o inimigo fica atrapalhando a gente. Coloca tantas outras prioridades na nossa vida. E é tão simples. Hoje à tarde, a gente vai ter uma continuidade aqui, no estudo que vocês têm feito. Logo depois, ali para a partir da 1h30. E depois a gente vai sair para fazer justamente um trabalho evangelístico aqui em Ramamates. Levando material, visitando, dando a chance para as pessoas conhecerem aquilo que você já conhece. Para encontrarem a Jesus, você está convidado. Só que não é para todo mundo. É o que eu falo lá na minha igreja, não é para todo mundo. Não é para todo mundo ver. É só para quem quer ir para o céu. É só para quem ama Jesus. Então, você está convidado se você faz parte desse grupo, tá certo? Se você quer ir para o céu e ama Jesus, está convidado. Se você não faz parte desse grupo, não precisa ir. Não é para todo mundo. É só para pessoas especiais. Mas eu quero convidar a Elisângela para vir aqui. Que a gente vai se conhecer agora. A gente vai se conhecer por telefone. E vocês também estão conhecendo ela. A gente se conheceu de uma maneira bem interessante. Como que você descobriu no telefone? Foi assim, né? Eu peguei, né? Tinha ganhado um DVD de presente, né? De uma senhora que estava evangelizando na estação. Inclusive, eu sou evangelista também, né? Só que de outra igreja. Inclusive, né? Teve um tempo, né? Que eu discuti com o pastor da minha igreja, falei para ele que está errado o que ele está pregando, porque não está de acordo com a Bíblia, né? Aí que eu peguei e fiz. Como que você descobriu isso? Que estava errado e não estava de acordo com a Bíblia? Porque eu assisti o DVD e eu fui comparando e fui anotando num caderno tudo o estudo. E eu fui estudando em casa sozinha. E fui procurando na Bíblia. Procurei na Bíblia católica, também bateu. Procurei na Bíblia, na minha Bíblia, né, evangélica, não bateu. Aí eu falei, nossa! Aí eu assistindo o DVD, eu ficava emocionada, porque parecia que o pastor estava falando comigo, né? E então aí eu peguei o telefone, tinha um telefone lá dentro do Yohashi, aí eu peguei e telefonei. Né? Aí eu falei com, não sei se é peruano, né? Eu falei com ele, né? Aí ele falou assim pra mim, tem um pastor Ricardo, né? Eu vou dar o número, né? Foi aí que a gente se encontrou, e aí você falou que morava aqui, eu falei, então a gente vai se encontrar daqui 2 semanas, que eu estou indo lá, né? E hoje a gente está se conhecendo, muito prazer. Muito bom te conhecer. Deixa eu te perguntar uma coisa, você quer continuar estudando aqueles assuntos que você estudou ali? Tem vontade de continuar estudando? Eu tenho vontade de continuar estudando aqui. Então você veio no lugar certo. Agora eu quero saber, tem alguém aqui que quer estudar com a Elisângela, continuar estudando o que ela já aprendeu? Tem alguém aqui? Senão eu vou ter que vir lá e estudar. Tem uma pessoa aqui, ó, que levantou a mão. Tem mais alguém? Ó, tem outra pessoa lá. Então tem muita gente aqui que vai continuar estudando com você. Tá bom? Depois você vai fazer uma visita lá pra gente em Toyota. Obrigado por estar aqui. Tá vendo? Foi difícil? Foi a Márcia. A Márcia, lá da nossa igreja, ela estava na estação de trem, colocou na mão da Elisângela um DVD do pastor Luiz Gonçalves, Grande Conflito. E ela assistiu, gostou, amou. Né? Porque não tem nada melhor que descobrir a verdade que está na Bíblia. Não é? Que fantástico. Agora, eu pergunto para você, pensa um pouquinho nisso. Quantas Elisângelas tem aqui em Ramamates? Tem ou não tem?
Não está cheio de gente aí querendo saber o que está na Bíblia, o que é verdade? E às vezes estão em igrejas buscando a Deus, com o coração na palavra de Deus, na vontade ali de conhecer a verdade, mas infelizmente não é culpa da pessoa, não é culpa nossa onde a gente nasceu, a igreja que a gente está, o conhecimento que o pai e a mãe passou para a gente. Não é culpa nossa, Deus sabe disso. E se não fosse alguém que convidou você para estar aqui hoje, você não estaria aqui hoje. Então o que nós temos que fazer? Encontrar as Elisângelas, né? Os Pedros, os Paulos, os Tiagos, as Marias, né? A Fernanda, está cheio por aí. A gente tem que ir lá, colocar um livro na mão deles, coloca o DVD, coloca um folheto, faz um convite, o resto é com o Espírito Santo. É ele que vai fazer. A nossa igreja em Toyota está agora, depois de... Quanto tempo que a gente está lá? 6 meses, né? A gente chegou lá em novembro. Floresceu. Porque membros registrados lá na nossa igreja, a gente deve ter 15. 15 membros, que estamos acertando a secretaria, ainda não recebemos o nome de todo mundo que está vindo. A frequência no sábado é em torno de 30 pessoas. Sabe quantas pessoas estão estudando a Bíblia com a gente? 25. Tem mais gente estudando a Bíblia do que membro da igreja. Como que isso aconteceu? Como que aconteceu? O pastor fez alguma coisa? Olha, pessoal, eu não tenho amigos brasileiros aqui no Japão. Eu não tenho. Entendeu? Pastor não gera ovelha. Quem que gera ovelha? Ovelha. O pessoal lá despertou. Algumas pessoas acordaram e falaram, eu preciso fazer alguma coisa para salvar os meus amigos, a minha família. As pessoas precisam conhecer o que eu conheço. E tem uma senhora lá na nossa igreja, não sei se vocês conhecem a Cazuê. Já ouviram falar da Cazuê? Conhece a Cazuê? Pois é. A Cazuê era uma. Você conheceu, não conhece mais a Cazuê, você conheceu uma Cazuê, que ela é outra pessoa. Depois de tanto visitar, estudar, conversar, fizeram um pequeno grupo na casa dela. E aí eu falo para vocês, façam um pequeno grupo, porque a gente começou com 3 pequenos grupos na nossa igreja e explodiu. A coisa agora está funcionando e está uma beleza, porque algumas pessoas acordaram, despertaram. A Cazuê estava ali discutindo com o esposo, às vezes ia na igreja, às vezes não ia, brigava em casa, a vida dela estava em depressão, estava triste. Todo mundo agora fala assim, o que aconteceu? Olham para ela, os olhos dela brilham. Olham para o rosto dela, tem um sorriso. O tempo todo assim. O que aconteceu? Eu não sei. Uma coisa eu sei, Jesus está nela. Ela abriu o coração para Jesus. Ela simplesmente falou, Senhor, usa, eu estou aqui. E ela é uma pessoa que se acha sem talento, que não sabe falar, porque ela é tímida, que dói, né? É difícil. Só ela já estabeleceu 3 pequenos grupos, em cada um deles tem 3 pessoas que ela convidou. E a lista de espera é grande. Porque esses foram que vieram já estão fazendo estudo. Então, eu vou lá e visito e faço os estudos, e o que ela faz é fazer um bolinho, é fazer um pão, um patezinho, é isso que ela faz, esse é o trabalho dela, e convidar. Todo mundo que ela convidou para fazer estudo, diz para ela, eu quero. Todo mundo. Todo mundo. Então, chegou lá num dia, agora a gente tem que juntar 2 grupos, porque fez na casa do irmão Moacir, tem lá 3 pessoas, eram 3 rapazes. E aí tinha no mesmo prédio, no outro apartamento, 3 moças, que ela convidou. Na casa dela, que é num outro Dante, já tem outro estudo com mais 3 pessoas. E já tem mais umas 6 ou 7 pessoas que ainda não vieram, mas falaram, não, a gente só precisa acertar o dia e o horário. Todo mundo que ela convidou para estudar a Bíblia falou, eu quero, eu vou. Simplesmente porque são amigos dela, que conhecem ela, e ela foi com um sorriso. Deu um livro, colocou na mão, DVD, falou, você quer ir? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar. As coisas do Espírito não tem explicação. Não dá para entender. Mas o pessoal está lá mais animado que o pessoal da igreja. Isso eu digo para vocês. Eles estão estudando, aprendendo, já estão mudando a vida deles melhor do que a gente que está na igreja há 10 anos e continua na mesma. O que vai acontecer no final? Jesus falou o seguinte, minha gente, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é o que? O símbolo da vida eterna. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai chegar na última hora. Lembra da parábola? Que Jesus convidou o pessoal, né? Ele conta que o homem lá da fazenda convidou o pessoal para trabalhar 9 da manhã. Aí depois ele foi lá 11 da manhã, depois meio-dia, 3 da tarde, até 5 da tarde. Teve um pessoal que chegou na última hora e recebeu o mesmo pagamento de quem começou lá no começo do dia. Vai ter gente que vai chegar na última hora. E esses que vão chegar na última hora, eles vão chegar com tudo.
E vão chegar empurrando. E quem estiver sentado quietinho e não está cantando um hino animado, entendeu? Que está aqui meio assim, vai perder o lugar. Vai perder o lugar. Porque eu cheguei ano passado na nossa igreja e eu já falei lá para o diretor do nosso grupo, falei, olha, meu sonho aqui é um sonho pequeno. Em um ano a gente vai dobrar o número de membros aqui. Deus olhou para mim e falou, coitado, que sonho pequeno, dobrar é tão pouco. Que o plano de Deus era muito maior. E a gente não sabia quando veio para o Japão. Mas aí o que aconteceu? Antes de vir para cá, eu conversei com 2 pastores, amigos, dizendo, eu estou indo para o Japão. Então a gente vai fazer um projeto lá ano que vem. O pastor Walter, que é o professor de evangelismo lá no NASP, gostou da ideia. Então, ele está vindo agora no final de junho, vão ficar até final de julho, e ele vem, não vem sozinho, ele traz 8 estudantes de teologia, que vão estar aqui com a gente no Japão fazendo um trabalho por um mês. Agora imagina, uma pessoa que trabalha, não tem tempo, convidou e apareceu aí mais de 10 pessoas, uma pessoa da nossa igreja, convidou de mais de 10 pessoas estudando a Bíblia com a gente. Imagina esses rapazes que vão estar aqui 4 semanas, 24 horas por dia fazendo esse trabalho, visitando, convidando as pessoas. Aí eles vão embora no final de julho. E vocês vão ficar aqui também com uma lista de nomes. O que vocês vão fazer com essas pessoas? Se você não está preparado, não está animado para abrir a Bíblia e estudar com elas. A gente tem que estar preparado para isso. Isso vai acontecer. E falta quanto tempo? Daqui 1 mês e meio. Vai acontecer. Vocês aqui vão ter esse futuro pastor, quase pastor, por 1 mês aqui. Então você já tem que começar a fazer o quê? Ore, peça a Deus, Senhor, tem alguém que eu conheço que pode ser um candidato ao reino dos céus? Alguém que vai aceitar essa mensagem? Você tem que fazer uma lista. Você que conhece as regiões por aqui, onde tem brasileiros morando, já começa a anotar os endereços. Prepare. Quem que é o líder aqui na igreja dessa área? O Ministério Pessoal? O Eric. Então é com ele que você vai passar tudo e ele vai passar para mim. E a gente vai fazer esse trabalho aqui. O mesmo vai acontecer em Caxigal, o mesmo vai acontecer em Caria, o mesmo vai acontecer em Toyota. A gente já cancelou toda a programação da igreja por 1 mês. A nossa igreja vai estar totalmente envolvida com isso. No primeiro sábado que eles chegarem, a gente já vai lá para o Home Dante para fazer um programa lá. E o que vai ser feito aqui hoje à tarde, a gente vai fazer um sábado inteiro. Acabou a bateria? Acabou a pilha. Está piscando. Tem outro. Esse aqui se não, fala alto. Então a gente vai lá para o Home Dante e vai passar o dia lá distribuindo os livros, ainda existe esperança, distribuindo os DVDs, a gente vai atingir cada apartamento ali dentro. Sabe por quê? Porque antes de eu chegar, fiquei sabendo que 1 ano antes, o pessoal foi lá em 2 blocos, são mais de 70. Eles foram em 2. Bateram de porta em porta, alguns abriram, convidaram o pessoal para ter estudo bíblico. Sabe quantas pessoas aceitaram? Em 2 blocos dos 70 e poucos que tem lá. 20 pessoas. 20. Aí você imagina quantas centenas de pessoas, o problema que eu estou arranjando para mim. A partir de agosto, quantas centenas de pessoas a gente vai ter para estudar a Bíblia? Eu não sei com quem vai fazer, vai ser Deus. Né? Ele que vai dar um jeito. Mas é isso. Sabe por que isso está acontecendo? Sabe por quê? Que a gente está lá com 25 pessoas e vai aparecer centenas de pessoas para o segundo semestre. Porque chegou o momento. Porque essa é a hora. Porque a palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse: sai dela, povo meu. Chegou a hora. É agora. Eu tenho estudos lá com pessoas que são católicos, eu tenho estudo com 2 pessoas que são da Assembleia de Deus, eu tenho estudo com pessoas que são da Universal, eu tenho estudo com pessoas que são da Internacional da Graça, eu tenho estudo lá com pessoas que são da Missão Apoio, gente de toda quanto é igreja. E sabe por que a gente está junto estudando? Primeiro, porque a gente não tem preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu vou na igreja deles e nós todos somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus se chama Igreja Invisível. Sabe por que é igreja invisível? Porque nós vemos com nossos olhos, mas Deus vê o coração. E Ele sabe quem é filho dele. E sabe quem é filho de Deus? Quem guarda os mandamentos dele, quem é fiel e conhece a verdade. Eu acredito que essa igreja faz parte desse grupo. Mas eu também sei que nessa igreja é um grupinho bem pequeno, chamado remanescente, dentro dessa igreja. Por quê? Porque a gente conhece, mas não pratica. A gente sabe, mas não vive. Se chama Laodiceia. Mas tem alguns aqui que estão vivendo.
Esse povinho bem pequeno faz parte do povo de Deus. Onde que está a maioria dessa igreja invisível? Está em todas as igrejas. Tem mais gente lá do que aqui. Estão lá na igreja católica, estão na Assembleia de Deus, estão na presbiteriana, na batista, na metodista, são as igrejas protestantes tradicionais, estão nas igrejas pentecostais, estão todas as igrejas, em cada uma delas está o povo de Deus. Só que quando chegar no final, que é agora, se você não sabia ainda, abre os olhos, é agora, chegou no final. Olha os sinais da volta de Jesus, está no fim. Deus vai reunir o seu povo. E aí no final vai haver o quê? Um só rebanho, um só pastor. Jesus é o nosso pastor. E ele está juntando o rebanho dele. Agora, a escolha é sua. Você vai decidir. Aonde você vai estar nessa história? Por quê? Porque ou você vai fazer parte dela, ou você vai ficar de fora só assistindo acontecendo. E eu digo uma coisa para você. Se você ficar de fora só vendo tudo isso acontecer, o seu destino vai ser um. Se você estiver envolvido, o seu destino é outro, bem diferente. E você já entendeu. Não tem escolha. A escolha, isso vai acontecer. Você escolhe aonde você vai estar, de que lado da história você vai estar. Ou envolvido, ajudando a salvar uma alma que seja. Ou então você vai ficar de fora, de braço cruzado na sua monidão, só olhando, vendo tudo isso acontecer. As coisas estão acontecendo. Quando chegar em agosto, você vai ver o que vai acontecer aqui. Agora você tem que se envolver, você tem que se preparar. Tem que conversar com ele e falar, olha, a gente precisa aprender a dar estudo bíblico. Porque se aparecer uma pessoa interessada perto da minha casa, ou alguém que eu possa ajudar, eu quero abrir a minha Bíblia, eu quero ensinar. Você tem que se colocar nas mãos de Deus. Deus vai ajudar você. Eu quero formar um pequeno grupo na minha casa. Sexta-feira à noite, eu quero juntar o pessoal ali, a gente vir começar a estudar a Bíblia, e depois a gente vai convidar outras pessoas, e as pessoas vão vir, porque Deus vai mandar. A gente não vai ter que ir lá buscar elas e arrastar. Deus vai mandar as pessoas, sabe por quê? Porque a igreja invisível de Deus está aí, só esperando você dizer, a minha casa está aberta, a minha vida está aberta, o meu coração está aberto. Hoje é o dia da decisão, de você escolher se vai ser parte disso ou não. Eu não planejei vir aqui hoje. Um pouquinho antes de começar esse projeto evangelístico, que vai mudar a história dessa igreja no Japão. Depois desse ano, você vai olhar para trás e falar, a igreja era uma, agora é outra. Agora você tem que ser parte disso, você tem que se envolver. E para isso você tem que abrir seu coração e dizer, eu quero participar. Por isso hoje eu quero fazer um convite para você. Para que você abra a sua casa para formar um pequeno grupo. Para que você se interesse em se preparar, saber como dar o estudo bíblico. Mas pastor, eu nem sou batizado ainda. Ótimo, então você vai aprender junto com outra pessoa. Você vai convidar alguém e vai dizer, por que a gente não estuda junto? Vamos estudar juntos a Bíblia. A gente vai aprender junto aqui. É isso. Ninguém sabe tudo. Então você não tem que achar, eu tenho que saber toda a Bíblia, saber de profecia, saber isso e aquilo para ensinar alguém. Não, você vai estudar junto, vai aprender junto com a pessoa. Vocês vão chegar juntos às conclusões. Deus vai orientar, o Espírito Santo vai guiar. Se você tem esse desejo, eu quero convidar você agora nesse momento para se colocar de pé para orar comigo. Para que você receba um poder extra de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você tenha poder e força para atingir muita gente ao seu redor. Se é o seu desejo e sua vontade, fique de pé. Nós vamos orar e pedir para Deus colocar o seu Espírito na nossa vida, para que nós possamos mostrar que nós fazemos o quê? Que nós amamos a Jesus. Porque Jesus disse, você me ama? Então cuida dos meus cordeirinhos. Cuida das minhas ovelhinhas que estão aqui. E nós, porque amamos Jesus, nós vamos cuidar das ovelhinhas de Jesus que amados, que estão aqui em volta. Para que quando Jesus voltar, centenas, quem sabe milhares de pessoas vão estar ali vivendo para sempre. Você vai olhar para elas e vai dizer, você está aqui? Que Deus me usou. Eu fui um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, aqui está a tua igreja, nesse lugar especial no mundo, aqui no Japão, em Hamamatsu. O teu povo que conhece a tua verdade, tem a tua palavra, tem o privilégio de saber os fatos que vão acontecer no futuro através das profecias, e por isso nós sabemos que Jesus está muito perto de voltar. Estamos vivendo o fim do tempo do fim. E agora, Senhor, neste momento, nós sabemos que a tua igreja invisível está se unindo. O teu povo verdadeiro, não importa em que igreja esteja, não importa onde eles estão abrindo a Bíblia, reconhecendo que ela é a tua palavra e reconhecendo a verdade que está escrita nela. E por isso, Senhor, eles estão se despertando
compreendendo a verdade a respeito do engano que o inimigo tem colocado no mundo, o engano e a mentira da mudança do dia sagrado de sábado para o domingo, que é o dia do sol. Senhor, eles estão percebendo e vendo que a Tua palavra fala a respeito do que acontece quando nós morremos, de que a alma não é imortal, mas nós vamos ressuscitar e viver eternamente contigo, porque lá nós vamos receber a imortalidade. Senhor, essas mentiras estão caindo por terra. Tem tanta gente boa que te ama, que está abrindo os olhos, está vendo e percebendo isso. Amém. Senhor, muito obrigado, porque Teu Espírito está tocando na mente e do coração dessas pessoas. Amém. E entre elas, nós estamos tão felizes que Elisângela está aqui conosco. Amém. Essa pessoa maravilhosa que, de uma forma tão especial, ouviu a Tua palavra e aceitou e entendeu o que é a verdade. Jesus disse, você vai conhecer a verdade vai te libertar. E por isso nós somos livres. Mas nós queremos que tantas outras pessoas também se libertem da mentira e do engano. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Amém. Cada família aqui nessa igreja, cada pessoa que está aqui nessa manhã, possa abrir as portas da sua casa, do seu lar e dizer, eu quero formar um pequeno grupo na minha casa. Eu quero que meu lar seja uma igreja, um meio de salvação para muitas pessoas que virão até o meu lar, abrir a palavra de Deus, estudar comigo, para que juntos nós possamos aprender, descobrir a verdade e viver com Jesus eternamente. Amém. Senhor, toque no nosso coração, na nossa mente, e nos prepare para este momento maravilhoso na história do mundo, onde nós seremos instrumentos nas Tuas mãos para a salvação de milhares de pessoas. Usa-nos, Senhor, e nos ajude para que, fazendo isso, nós possamos também preparar a nossa vida, a nossa alma para a vida eterna, para a salvação. Pois este é o caminho que o Senhor criou para cada um de nós. Abençoa-nos, esteja conosco, abençoe esta igreja, derrame o Seu Espírito sobre ela. Amém. E no lar de cada um de nós aqui. Amém. E assim, Jesus vai morar na nossa mente, no nosso coração, e estaremos contigo eternamente. Amém. Desde já agradecemos pelas pessoas que vamos conversar, conhecer, e faremos amigos para a eternidade. Amigos que serão nossos vizinhos no céu. Nós agradecemos e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, à Tua disposição, para sermos Teus evangelistas neste momento final da história do mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Nós agradecemos a mensagem desta manhã, né? Pastor Ricardo, muito obrigado, pastor, pela mensagem. E que realmente nós possamos nos dedicar cada dia na pregação do Evangelho. E para finalizar o culto desta manhã, nós iremos nos colocar em pé ao som do piano e cantarmos com todo entusiasmo o hino de número 333. Deus nos chamou a fim de
graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Mais uma vez, Senhor, nos curvamos diante de Ti e reconhecemos que o Senhor é o Deus, Criador do Universo e Criador da nossa vida. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti por tantas bênçãos que temos recebido. Senhor, faça-nos pessoas felizes, realizadas, completas em Jesus, para que outros possam olhar para nós e reconhecer que estivemos com Jesus. Amém. Para que outros possam olhar para nós e terem inveja de nós, dizendo: eu quero ser feliz como essas pessoas são, eu quero ter a alegria que elas têm, a felicidade que elas têm, eu quero conhecer o Deus que elas conhecem. Senhor, ajuda-nos a sermos luzes nesse mundo de trevas, a sermos o sal do mundo sem sabor, que fica procurando satisfação em coisas que não trazem alegria verdadeira e felicidade, mas que nós possamos trazer sabor na vida dessas pessoas, sendo sal do mundo, onde quer que estejamos, onde trabalhamos, onde vivemos, onde estudamos, que ali nós possamos fazer a diferença. Dá-nos o Teu Espírito e a Tua bênção, nos acompanhe no restante deste santo dia de sábado. E usa-nos hoje também, que vamos sair para fazer um trabalho, uma obra que vai ajudar pessoas a conhecerem e encontrarem a Tua verdade na Tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. 411. Envia-me, ó Senhor, meu amigo, meu pastor, guarda-me de todo mal, pela graça divina. Amém. Obrigado.